Dentro de cada um de nós existe um sistema de comando e controle, sabe? Ele é tão complexo, tão silencioso, que rege quase tudo que a gente faz, sente e até quem a gente se torna. Hoje a gente vai desvendar essa rede secreta. Olá, bem-vindos a mais um Etios Acadêmico. Vamos juntos nessa jornada fascinante para decifrar esse sistema incrível de mensagens do corpo. Já parou para pensar nisso? Como é que o corpo coordena tudo em perfeita harmonia? O crescimento, o humor, a energia, até a resposta a um susto? Parece mágica, né? Pois é, a chave para essa orquestra biológica está numa rede de mensageiros químicos que viajam pelo nosso corpo, entregando ordens cruciais. A gente está falando deles, os hormônios. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para entender o sistema, primeiro a gente precisa conhecer os seus agentes principais, certo? Pensa nos hormônios como se fossem e-mails enviados para órgãos específicos. Eles são produzidos por glândulas, lançados na corrente sanguínea e viajam até encontrar o destinatário certo, o tal do órgão-alvo, para entregar uma instrução. E o objetivo final disso tudo? Manter o equilíbrio, a famosa homeostase. E o que eles controlam? Olha, praticamente tudo, desde a quantidade de água no nosso corpo, passando pela forma como a gente usa a nossa energia, até a nossa reação numa situação de perigo. É um sistema fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento e até para a perpetuação da espécie. É muita coisa. Agora, o que é bem interessante é que nem todos esses mensageiros são iguais, não. A gente tem os peptídicos, tipo a insulina, que agem super rápido para controlar o açúcar no sangue. Já os esteroides, como o cortisol, são mais lentos, causam mudanças mais duradouras. E tem os amínicos, como a adrenalina, esses disparam uma resposta imediata. São velocidades diferentes para necessidades diferentes. Mas como é que o corpo sabe a hora de parar? Isso é através de um mecanismo genial chamado feedback negativo. É como se fosse o termostato do ar-condicionado, sabe? Quando a temperatura chega no ideal, ele desliga. Do mesmo jeito, quando o nível de um hormônio está certinho, ele mesmo envia um sinal de chega, pode parar para a glândula que o produz. Isso evita o caos do excesso. É um sistema muito inteligente. Bom, para esse controle todo funcionar, precisa ter um comando central. Então, quem é que está no comando de tudo isso? Vamos conhecer o quartel-general do sistema endócrino. É aqui que tudo começa, nesse centro de controle. O eixo formado pelo hipotálamo e pela hipófise funciona como o verdadeiro cérebro da operação hormonal. O hipotálamo, aliás, é a ponte perfeita entre o sistema nervoso e o endócrino, traduzindo os sinais do cérebro em ordens hormonais. É sensacional. A hierarquia aqui é bem clara. Pensa assim, o hipotálamo, que seria o presidente, percebe uma necessidade e emite uma ordem. A hipófise, a chefe de gabinete, recebe essa ordem e libera um hormônio mestre no sangue. Esse hormônio, então, viaja até uma glândula específica, o departamento, que finalmente executa a tarefa. É uma cadeia de comando perfeita. Certo, vamos agora para o nosso primeiro departamento, o responsável por controlar a velocidade com que o nosso corpo queima energia. E esse departamento é a glândula tireoide. Dá uma olhada na quantidade de funções que ela influencia. Os hormônios dela, o T3 e o T4, agem como se fossem o acelerador do nosso corpo, ditando o ritmo do metabolismo, da frequência cardíaca e até do desenvolvimento do cérebro. É uma glândula pequena, mas com poder imenso. E o que acontece quando esse acelerador desregula? Se ele funciona devagar demais, a gente tem o hipotireoidismo. Tudo fica lento, a gente sente frio, ganha peso. Agora, se funciona rápido demais, é o hipertireoidismo. O corpo acelera, a gente perde peso, sente calor, ansiedade. É a prova de como o equilíbrio hormonal é, nossa, absolutamente crucial. Mas a tireoide não trabalha sozinha, não. Junto com as vizinhas dela, as pequenas paratireoides, ela também gerencia um mineral vital, o cálcio. E o cálcio é essencial para os nervos, para os músculos, para os ossos, para um monte de coisa. E aqui a gente tem um belo exemplo de trabalho em equipe. É um verdadeiro cabo de guerra para manter o equilíbrio. Se o cálcio no sangue cai, as paratireoides liberam o paratormônio para puxá-lo para cima. Se o cálcio sobe demais, a tireoide libera a calcitonina para puxá-lo para baixo. É uma dança super precisa para manter os níveis perfeitos. Agora vamos mudar para o departamento que gerencia nosso combustível mais imediato, a glicose. Então, conheçam o pâncreas. Ele age como o gerente de combustível do corpo. Depois de uma refeição, é ele quem decide se a glicose que chegou deve ser usada na hora como energia ou se deve ser guardada para mais tarde.
E ele faz isso com dois hormônios que são opostos. A insulina, a armazenadora, entra em ação quando o açúcar no sangue está alto, mandando as células guardarem glicose. Já o glucagon, o liberador, faz o contrário. Quando o açúcar cai, ele manda o fígado liberar a glicose que estava estocada. Juntos, eles garantem que as nossas células nunca fiquem sem energia. É um duelo pelo equilíbrio. E o que acontece quando o corpo enfrenta uma emergência? Bom, vamos para o nosso último departamento de hoje, a unidade de resposta rápida. Localizadas bem no topo dos rins, as glândulas adrenais, que também são chamadas de suprarrenais, são as especialistas em crises. Elas preparam o corpo para situações de luta ou fuga e também gerenciam o estresse de longo prazo. Seus principais agentes são o cortisol, que libera reservas de energia para a gente lidar com o estresse, e a aldosterona, que gerencia os sais e a água para manter a pressão arterial estável durante a crise. Eles são basicamente os nossos gerentes de emergência. No final das contas, o ponto crucial é este: o equilíbrio do nosso corpo, a homeostase, não é algo parado, estático. É uma dança contínua e dinâmica, uma verdadeira sinfonia química, perfeitamente orquestrada que nos mantém funcionando a cada segundo. E isso nos leva a uma última reflexão. Nesse exato momento, qual parte dessa orquestra está mais ativa no corpo? É o sistema de estresse? O de energia? O de crescimento? Pensa nisso, o comando secreto está sempre em ação.